Bom dia pessoal, eu vou falar hoje um pouquinho com vocês sobre análise por elementos finitos, utilizando o SolidWorks Simulation, e vou fazer um comparativo entre o método analítico e o método numérico, com esse exemplo aqui que foi tirado do Norton, do livro Projeto de Máquinas. Tá? Esse exemplo vocês podem encontrar lá no capítulo 8, se não me engano na quarta edição. Bom, qual que é esse problema aqui? Então, nós temos uma viga engastada, apoiada sobre dois pinos. E vamos se atentar que esses pinos eles permitem a rotação em torno do eixo Z, tá? Do eixo Z, que é o eixo que sai aqui do plano. E aí nós temos uma força sendo aplicada aqui em um terceiro furo, que está atuando aqui na direção do eixo Y. E a seção transversal dessa viga, ela é retangular. E ela tem aqui uma espessura B e uma altura H. Então, primeiro eu vou mostrar aqui o método analítico e no final a gente pula lá para o SolidWorks. Bom, de acordo com o apêndice B, nós temos o caso, a solução analítica que mais se aproxima para o nosso problema. Tá? Então, repare aqui que nós temos a origem, ela se dá aqui no primeiro furo, como se fosse aqui o primeiro furo. Esse apoio aqui representa o segundo furo. E aqui estaria o terceiro furo, que é onde está sendo aplicada a força. Então, não se confunda que esse L, esse A e B, eles são diferentes da imagem anterior. Tá? Então, essa fórmula ela está associada a essa imagem. E repare que a gente tem aqui a função de singularidade, que essa fórmula varia de acordo com a seção da viga que você está tratando. Tá? Então, no primeiro momento, nós vamos encontrar o deslocamento aqui nesse ponto. E no segundo caso, nós vamos encontrar um deslocamento aqui na metade da distância de B, tá? Entre os dois apoios. Bom, então adotando as medidas para a nossa viga e escolhendo um aço carbono simples, tirado lá do próprio SolidWorks, lá na matéria na biblioteca de materiais você encontra, tá, esses dados, adotando uma força de 400 newtons aplicada lá no furo e um momento de inércia diária, tá? Então a espessura BE, né? Botei aqui só para distinguir desse B aqui, tá? Se é de espessura. Então a espessura é de 10 milímetros e a altura da seção transversal é de 60 milímetros. Com isso nós encontramos então o deslocamento lá no ponto de aplicação da força é de 0,1587 milímetros. Bom, agora para um segundo caso, como eu comentei ainda agora, vamos encontrar o deslocamento aqui em x igual a 100 milímetros, que é aqui na metade da distância entre os dois apoios. Isso vai retornar para a gente um deslocamento de 0,0079 milímetros. Agora, para o momento fletor máximo, ele se encontra aqui nessa seção do segundo furo, tá? Então, como momento, nós temos a força, 400 N, vezes o braço de alavanca formado, né, entre a aplicação da força e o apoio, que é 500 menos 200. 500 é a distância da origem até a aplicação da força. C é a distância da linha neutra, né, do centroide, da área transversal da seção transversal da viga até a fibra mais externa, que é de 30 milímetros. E repare aqui que no momento de inércia diária, nós vamos ter que pegar o momento de inércia diária da barra, da seção transversal total da barra, e subtrair da área do furo. No caso, por isso que aqui está 60, que é a altura total da seção transversal, e 15, que é a altura que é o diâmetro do furo, né? Então, por isso nós utilizamos esse momento de inércia. Então a tensão encontrada, a tensão máxima, né, atuante nessa viga é de 20,317 megapascal. Então agora a gente vai lá para o SolidWorks, tá, para fazer um comparativo com o método numérico. Bom, então vamos lá pessoal, já aqui no Solid, vamos começar a brincadeira. Tá aqui a nossa peça desenhada, tá? Aqui são as dimensões dela, para quem quiser acompanhar aí no seu computador. Cada furo tem 15 milímetros de diâmetro. Essa peça está extrudada. Espessura aqui de 10 milímetros, de acordo com o que foi utilizado nos cálculos. E aqui eu defini dois pontos, tá? Que são os pontos onde a gente vai querer descobrir o deslocamento deles lá quando realizar a simulação.
É importante vocês observarem que esse ponto aqui ele não foi definido no centro do furo. Vocês têm que definir ele em algum lugar da peça, tá? Porque pelo que eu testei aqui, se a gente definir esse ponto aqui no meio do furo, na hora de realizar a simulação e pedir para o software retornar para a gente qual o valor de deslocamento desse ponto, se ele estiver aqui no centro do furo, ele vai dar um valor discrepante, que não é condizente com a realidade. E eu creio que isso é porque esse ponto ele não está sendo representado por nenhum nó, né? Já que aqui é um furo, né? Tá vazio, não vai ter elemento de malha aqui. Então, testem aí que vocês vão entender do que eu estou falando, mas mais para frente vai ficar mais claro quando a gente for definir a malha. Bom, perdão. Bom, como é que a gente inicia um estudo de simulação no SolidWorks, tá? Então aqui na aba a gente vai em SolidWorks Add-ins, clica aqui no SolidWorks Simulation, vai liberar aqui a aba para vocês do Simulation. A gente clica aqui em Novo Estudo, define o nome do estudo, vou dizer aqui casca, tá? Eu vou utilizar elementos de casca, vou já definir para vocês. E é um estudo estático, já está selecionado. Repare que apareceu aqui a aba com casca. Esses outros estudos aqui eu já realizei, tá? Mas eu vou fazer aqui de novo só para fazer o passo a passo aqui para vocês. E aqui é a nossa árvore de simulação. De cima para baixo, a gente vai seguir essa ordem para definir cada item, tá? Da nossa simulação. Primeiro a nossa peça. A gente clica aqui com o botão direito e vamos definir um material. Então aqui Apply ou Edit Material. Vamos definir um aço carbono simples, Plain Carbon Steel. Aplica. Repare que tem o mesmo modo de elasticidade que a gente utilizou nos cálculos. Pronto, está definido. Bom, agora reparem que esse íconezinho aqui ele representa um elemento sólido. Significa que essa peça está definida com elementos sólidos, só que eu não quero isso, eu quero que seja elementos de casca. Então, eu clico no botão direito, clico no Define Shell by Selected Faces. Tá, mas aí vocês perguntam para mim, tá, Lucas, o que é um elemento de casca? Os elementos de casca, eles são elementos bidimensionais, tá? Que vão servir para simplificar bastante os cálculos realizados na nossa simulação. Então, os elementos de casca comparados com os elementos sólidos, eles têm uma quantidade muito menor de nós e de graus de liberdade. Então, imagina aí, você tem uma estrutura muito complexa e que o que geralmente é feito, você faz um mix, você usa uma mistura você usa uma malha mista, né, que é chamado, que é uma mistura de elementos de casca com elementos sólidos. Então, se você usa de elementos de casca, você reduz bastante o custo computacional do seu modelo. Então, por isso que é bastante recomendado você utilizar, em alguns casos, elementos de casca. Então, eu seleciono aqui a face onde vai ser gerado esses elementos de casca, tá? Vão ser elementos que vão ser gerados em todo esse plano, são elementos que não têm espessura, tá? São elementos bidimensionais, vão ser gerados aqui nessa face. Porém, a gente pode dizer para o SolidWorks que essa face ela vai ter uma espessura que vai ser considerada nos cálculos por elementos finitos, que vão ser realizados pelo software. Então, no nosso modelo, eu digo que vai ser uma espessura de 10 mm, tá? Eu vou dizer aqui em Offset, eu vou dizer que essa face que a gente selecionou, ela vai estar colada, vou clicar aqui ó, em Bottom Surface, ela vai estar colada na face do sólido que a gente desenhou, tá? No sólido da peça que a gente desenhou. Por enquanto, está definido isso, tá? Deixa aqui em fim e apertem OK. Eu não vou me aprofundar muito nessa parte do offset, mas agora, para ficar mais claro, eu vou pular aqui essas três partes e vou logo gerar a malha para vocês entenderem como é que fica essa casca. Então, botão direito Mesh, Create Mesh. Então aqui a gente vai definir o quão refinada vai ser a nossa malha, tá? Primeiro vamos aqui em Mesh Parameters, tá? E aí a gente vai definir como sendo uma malha baseada em curvatura, tá? Que é é o tipo de elemento mais indicado quando você tem curvas no seu modelo, tá? Então elas vão ser de grande importância para representar fielmente os elementos
que vão ser gerados no contorno desse furo aqui, por exemplo, tá? Então eu recomendo sempre que vocês utilizem esse tipo de malha quando você tem esses fillets, esses pontos de concentração de tensão nessas peças, tá? Com furos, etc. Vou botar aqui um grau de refino aqui, não tão refinado, tá? E vou gerar a malha. Bom, repare aí, ó, que ela gerou aqui nosso plano, né? O nosso elemento os nossos elementos de casca nessa face que a gente definiu do nosso modelo. E eles não têm uma espessura que é aparente, tá? Mas na hora de realizar os cálculos, o SolidWorks vai considerar essa espessura. Então, voltando aqui, conexões, a gente não tem conexão para esse caso, tá? Mas nós temos fixtures, são as fixações. Então, primeiro eu vou mostrar aqui para vocês uma restrição incorreta do nosso modelo, tá? Que é um exemplo até abordado no Norton. Eu comentei para vocês que lá a viga é apoiada por 2 pinos. Então, a nossa viga ela vai rotacionar aqui em torno do eixo Z, nesse ponto. Então a gente não pode impedir essa rotação, senão o nosso modelo não vai estar fielmente representado. Mas eu vou travar a rotação em torno desse eixo, e vocês vão ver a discrepância no resultado que é encontrado. Então aqui em Fixtures, clico o botão direito, fixar geometria. Então eu vou selecionar aqui essa borda e essa borda, tá? Preste atenção que eu tenho que selecionar a borda da casca, tá? Não posso selecionar o furo, porque aqui para mim ele está aparecendo todo o elemento que a gente desenhou, não está aparecendo só a casca. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o que acontece se eu não selecionar um elemento da casca. Ó. Se eu selecionar aqui essa face do sólido, na hora que eu apertar aqui OK, ele vai falar, ó, você tem que selecionar uma entidade da casca, tá? Então, fiquem atentos com isso aí. Então, seleciona aqui, tá? Fixo, OK. Vou aplicar agora em External Loads, vou clicar uma força que vai ser aplicada nesse furo, tá? E aqui eu vou selecionar uma direção. Já selecionei o furo. Agora eu vou selecionar essa aresta aqui que vai indicar a direção de aplicação da força. Ativo aqui essa força. Ela já está aqui na direção que eu quero, tá? Que é o sentido positivo de Y. E vou definir 400 newtons. Pronto. Já poderia rodar aqui a nossa simulação, mas eu vou aplicar um controle de malha. Eu vou refinar a malha aqui nesses furos. Falando nisso, eu posso tirar essa visualização aqui. Eu vou em Fixtures, vou em Hide, tá? E aí aqui em Mesh, clico com o botão direito para aplicar o controle de malha. Seleciono Apply Mesh Control. Seleciono aqui as bordas, tá? Boto aqui um grau de refino. Vou até definir aqui como 1 milímetro, tá? Deixar bem refinado. Seleciono OK. Boto para criar a malha novamente. Dou OK de novo. E aí, como vocês podem ver, a malha está bem refinada aqui nos furos. E antes de rodar a simulação, pessoal, esqueci de adicionar uma fixação aqui que é muito importante. Uma restrição que é muito importante. Que é a seguinte. Os elementos de casca, eles possuem 6 graus de liberdade. Que são 3 de translação e 3 de rotação. No caso, se eu rodar o estudo aqui do jeito que ele está, essa casca ela vai tender a rotacionar em torno do eixo X. Vocês podem testar aí. Então, para evitar que isso aconteça, tá? Que a gente tenha somente uma flexão em torno de Z, tá? A gente adiciona a seguinte fixture. Clica aqui com o botão direito. Vamos em Advanced Fixtures. E aí selecionamos o seguinte. Nós vamos selecionar essa face, tá? Agora nós vamos dar um plano de referência
eu vou botar esse plano de referência como sendo plano frontal, tá? E aí o que eu vou dizer? Eu vou dizer que essa face, tá? Que na verdade é toda a face, são todos os meus elementos, eles não vão transladar na direção normal esse plano. Então eu chego aqui em Translation, aqui ó, normal to plane, clico, pronto. Só isso. Confirmo e está adicionado aí esse fixture que vai trazer para a gente um resultado muito próximo ao obtido com elementos sólidos, tá? Então você traria um grande ganho em tempo de simulação se você tivesse uma geometria muito mais complexa. O que não é o caso aqui, né? Que só é algo mais didático. Então aqui a gente vai só esconder isso aqui para não ficar aparecendo. Tá. E agora a gente já pode rodar a simulação. Bem aqui em cima em Run this Study. Bom, aqui como vocês podem ver, nas tensões de von Mises, nós temos estresses aqui, tensões, né, na ordem de 36 megapascal. Estão localizadas aqui no furo. Justamente porque a gente restringiu a rotação nesses dois furos, tá? Aqui e aqui. E como vou mostrar aqui para vocês, ó, posso clicar aqui com o botão direito, configurações, model, clico aqui em mesh para aparecer a malha, tá? Eu posso botar aqui também para aparecer chart options, o valor máximo, tá? Encontrado. É justamente aqui no furo. E se eu animar, reparem no seguinte. Reparem que aqui, nos nós que estão na circunferência, eles não estão rotacionando, como era esperado no nosso modelo real, tá? Só os nós adjacentes. Então, por isso que a gente tem uma alta concentração de tensão nesse ponto. Agora, olhando aqui o deslocamento, a gente pode ver aqui que é na faixa de 0,14, tá? Então, agora nós vamos aplicar as restrições que são coerentes com o nosso modelo, que são as restrições que permitem a rotação aqui, esses nós rotacionam em torno desse ponto, tá? Em torno dessa circunferência. Então a gente pode simplesmente copiar o estudo, copy, define aqui um novo nome, vou botar aqui casca 2, tá? Ok. Repara que tudo foi copiado. E aí eu vou apagar essa fixação que a gente definiu nos furos. E vou definir uma nova. Bom, para esse caso, a melhor maneira de representar fielmente aqueles pinos, né, que estão apoiando a viga, a gente vai adicionar aqui com o botão direito. Vamos botar uma fixação de bearing, né, que é de rolamento. Ele vai pedir aqui para a gente selecionar uma face cilíndrica ou então uma aresta circular de uma casca. Então a gente vai selecionar aqui essa, tá? Se eu não me engano, só pode selecionar seleciona só uma por vez. Então selecionei uma, a gente clica aqui para manter visível, dá OK, só isso. E aí seleciona a outra e dá OK. Pronto. Já está feito a definição correta, que é o que a gente espera que aconteça. E agora vamos vamos rodar o estudo. Repare que é bem rápido, tá? Repare que a tensão máxima já mudou, tá? Deixa eu esconder isso aqui. Tá na ordem aqui de 19. O que a gente calculou lá deu 20.4, se não me engano. Se a gente aplicar aqui, repare que não está muito refinado, né? Se a gente aplicar um refino, vou até fazer aqui rapidinho. Mesh Control, posso clicar no botão direito, editar a definição. E vou selecionar essa aresta aqui de cima.
e vou rodar novamente. É bem rápido, como são poucos nós, poucos elementos. Então pronto. A gente tem aí o nosso resultado, que está bem mais coerente, né? Tá bem próximo do que foi calculado. A gente pode ver que não tem mais concentração de tensão aqui nos furos, tá? Nesse furo aqui especificamente. Se eu animar, vocês podem observar o que vai acontecer. Ó. Repare que agora os nós aqui da borda do furo eles estão se movimentando, né, em relação à circunferência, né? Então, agora esse modelo está representando mais fielmente aquele exemplo lá do Norton. Aqui em deslocamento, a gente tem que fazer o seguinte. Aqui, esse deslocamento é o deslocamento resultante, né? Então, a gente clica com o botão direito em editar definição. Vamos aqui e selecionamos deslocamento em Y. Não muda tanto, mas agora a gente quer observar o deslocamento nos pontos que a gente definiu. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui em cima em sensores. Eu já defini aqui, mas é bem simples. Você clica aqui no botão direito, adicionar sensor. Seleciona dados de simulação, deslocamento em Y. Aqui é a unidade, botar em milímetros. E vamos selecionar aqui o máximo em entidades selecionadas. Então vai aparecer aqui pra gente. E a gente vai selecionar aqui esse ponto, tá? Clica OK. Pronto. Já aparece aqui pra mim esse novo ponto. É o mesmo daqui de cima, tá? Deu 1.649, tá? É 0,1649 milímetros. O que a gente calculou deu 0,1587. Então dá uma discrepância aí de uns 4%, tá, pessoal? Então é uma aproximação bem satisfatória. Com relação ao ponto 1, já está aqui definido, deu 0,00795. E o que a gente calculou? 0,0079. Então bem próximo mesmo ao calculado, tá? Para vocês verem como o modelo está bem fiel. Tá, mas os elementos sólidos, tá? Como é que seria se nós tivéssemos utilizado elementos sólidos? Então, já fiz essa animação, já deixei pronto aqui. Vou só mostrar aqui para vocês. Reparem também que o resultado deu bem próximo, tá? Eu creio que mais próximo do que a gente calculou aqui, ó, 20.3 megapascal, aqui foi 20.58. Aqui nós temos, reparem, ó, tem uma espessura, tá? Muitos elementos aqui, ó, que percorrem essa espessura. Então, nesse tipo de simulação, nós temos muito mais nós e graus de liberdade, demandando assim um custo computacional maior, né? Um tempo de simulação maior. Aqui no deslocamento, pelos sensores, ó, podemos observar que da mesma forma está bem aproximado o deslocamento, comparando, né, a utilização de elementos de casca e elementos sólidos. Então, vocês podem ver que você tem um ganho de computação. Bom, e para finalizar, só mostrar aqui para vocês a ferramenta de comparar resultados, aqui em cima. E aí selecionamos todos os estudos. Eu vou comparar o caso que a gente fez as restrições de modo incorreto com o modo correto, tá? Aqui. Na verdade, esse casca 2, né? É aqui, casca 2.
Pronto, então, como a gente pode ver aqui, comparar as tensões, tá? De 36 a gente reduziu para 20. O deslocamento ele ficou maior, tá? Como esperado, já que você tem a rotação aqui no segundo pino. Então, nós tivemos uma precisão maior na modelagem. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenha dado para entender aí um pouco dos temas abordados. Esse é o primeiro vídeo que eu estou trazendo nesse formato, abordando os temas de elementos finitos. Mais para frente eu pretendo trazer vídeos falando sobre geometrias mais complexas, tá? Simulações mais elaboradas. Também mais para frente vou fazer um vídeo falando um pouco melhor desse offset nos elementos de casca, porque aqui nessa análise que a gente fez não era tão relevante por conta da geometria do problema. Mas, por exemplo, se tivéssemos um problema de vaso de pressão, é bem importante levar em consideração onde você faz o offset lá da superfície de casca, tá? Então é isso. Então,